A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu conto histórias incríveis da Bíblia. Hoje eu vou contar a história de José, um homem que teve uma vida cheia de altos e baixos, mas que nunca perdeu a fé em Deus. Vamos começar? Mas antes, tem um aviso rápido. Você tem desejo de pregar a palavra? Então aprenda a preparar esboços e pregar sem timidez, mesmo que você tenha pouco conhecimento bíblico, com o Manual do Pregador. Acesse o Manual do Pregador clicando no link da descrição. Agora de volta ao vídeo. José era o filho preferido de Jacó, que tinha 12 filhos no total. Jacó amava tanto José que lhe deu uma túnica especial, muito bonita e colorida. Isso deixou os outros irmãos com muita inveja e raiva de José. Para piorar, José tinha sonhos proféticos, que mostravam que ele seria mais importante e poderoso do que seus irmãos e até mesmo seus pais. Um dia, ele contou esses sonhos para sua família, e eles ficaram ainda mais irritados com ele. Um dia, Jacó mandou José ir até onde seus irmãos estavam cuidando das ovelhas, para ver como eles estavam. Quando eles viram José se aproximando, eles tiveram uma ideia cruel: matá-lo e jogar seu corpo em uma cova. Assim, eles se livrariam dele e de seus sonhos. Mas um dos irmãos, chamado Rubem, não concordou com esse plano. Ele sugeriu que eles apenas jogassem José em uma cova vazia, sem água nem comida. Ele pretendia voltar depois e resgatar José. Os irmãos aceitaram a ideia de Rubem, e quando José chegou perto deles, eles o agarraram, tiraram sua túnica e o jogaram na cova. Depois, eles se sentaram para comer, sem se importar com o sofrimento de José. Enquanto isso, passou por ali uma caravana de comerciantes que ia para o Egito. Então, outro irmão, chamado Judá, teve outra ideia. Em vez de deixar José morrer na cova, por que não vendê-lo como escravo para os comerciantes? Assim, eles ganhariam algum dinheiro e não teriam que sujar as mãos com sangue. Os irmãos concordaram com a ideia de Judá. Venderam José por 20 moedas de prata. Depois, eles pegaram a túnica de José e a mancharam com sangue de um animal. Eles levaram a túnica para Jacó e disseram que José tinha sido devorado por um animal selvagem. Jacó ficou muito triste e chorou por muitos dias. José foi levado como escravo para o Egito, onde foi comprado por um homem chamado Potifar, que era oficial do faraó, o rei do Egito. Mas Deus estava com José e o abençoou em tudo o que ele fazia. Potifar percebeu que José era um bom administrador e o colocou como o chefe de toda a sua casa. Mas José também era muito bonito, e a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Ela tentou seduzir José várias vezes, mas ele sempre recusava, pois sabia que isso seria errado diante de Deus e de seu senhor. Um dia, quando José estava sozinho na casa, a esposa de Potifar agarrou sua roupa e tentou forçá-lo a ficar com ela. Mas José fugiu dela e deixou sua roupa em suas mãos. Ela ficou furiosa e resolveu se vingar dele. Ela gritou por socorro e disse aos servos que José tinha tentado abusar dela. Quando Potifar chegou em casa, ela contou a mesma mentira para ele. Potifar ficou muito bravo e mandou prender José na cadeia. José foi injustamente acusado e preso, mas Deus continuou com ele e lhe deu favor diante do carcereiro. O carcereiro confiou em José e o colocou como responsável por todos os presos. Na prisão, José conheceu dois homens que tinham trabalhado para o faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Eles tinham sido presos por ofenderem o faraó de alguma forma. Um dia, eles tiveram cada um sonho, mas não sabiam o que significava. José viu que eles estavam tristes e perguntou sobre os sonhos. Eles contaram seus sonhos para José, e ele, com a ajuda de Deus, os interpretou. José disse ao copeiro-chefe que seu sonho significava que ele seria solto em 3 dias e voltaria ao seu cargo de servir o vinho ao faraó. Ele pediu ao copeiro-chefe que se lembrasse dele quando estivesse livre e falasse ao faraó sobre sua situação. José disse ao padeiro-chefe que seu sonho significava que ele também seria solto em 3 dias, mas seria enforcado e seus restos seriam comidos por aves. Tudo aconteceu como José tinha dito. O copeiro-chefe foi restaurado e o padeiro-chefe foi executado. Mas o copeiro-chefe se esqueceu de José e não falou nada ao faraó. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos que o perturbaram muito. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas saindo do rio Nilo e pastando na terra. Depois, ele viu 7 vacas magras saindo do rio e devorando as vacas gordas. No segundo sonho, ele viu 7 espigas de trigo cheias e boas crescendo em um mesmo talho. Depois,
Ele viu 7 espigas de trigo secas e ruins brotando depois delas e consumindo as espigas boas. O faraó acordou assustado, e chamou todos os sábios e magos do Egito para interpretar seus sonhos. Mas nenhum deles conseguiu. Foi então que o copeiro-chefe se lembrou de José e contou ao faraó sobre ele. O faraó mandou chamar José imediatamente. José se apresentou diante do faraó e ouviu seus sonhos. Ele disse ao faraó que os 2 sonhos tinham o mesmo significado. Deus estava mostrando ao faraó o que ia acontecer no Egito. Haveria 7 anos de muita fartura na terra, seguidos por 7 anos de muita fome. A fome seria tão grande que ninguém se lembraria da abundância anterior. José aconselhou o faraó a escolher um homem sábio e prudente para administrar a produção e o armazenamento de alimentos durante os anos de fartura, para que houvesse provisão nos anos de fome. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José e disse: "Não há ninguém tão inteligente e capaz como você." Ele nomeou José como governador de todo o Egito, dando-lhe autoridade sobre toda a sua casa e todo o seu povo. Ele também lhe deu um anel com seu selo, uma roupa fina, uma colar de ouro e uma carruagem. Ele disse a José: "Você será o meu braço direito, e somente eu serei maior do que você." José tinha 30 anos quando se tornou governador do Egito. Ele era fiel a Deus e ao faraó, e fez um bom trabalho de organizar a coleta e o armazenamento dos alimentos durante os 7 anos de fartura. Ele também se casou com uma egípcia chamada Azenate, filha de um sacerdote, e teve 2 filhos com ela, Manassés e Efraim. Depois dos 7 anos de fartura, começaram os 7 anos de fome. A fome atingiu todo o mundo, mas havia comida no Egito por causa do planejamento de José. As pessoas de todas as nações vinham ao Egito para comprar trigo de José, pois era o único lugar onde havia alimento. Entre essas pessoas estavam os irmãos de José, que tinham ficado em Canaã com seu pai Jacó. Jacó ouviu dizer que havia trigo no Egito e mandou seus 10 filhos mais velhos irem até lá para comprar comida. Ele não deixou Benjamim ir com eles, pois era seu filho mais novo e ele tinha medo que lhe acontecesse algum mal. Os irmãos de José chegaram ao Egito e se apresentaram diante dele para comprar trigo. Eles não reconheceram José, pois ele estava vestido como um egípcio e falava através de um intérprete. Ele reconheceu seus irmãos, mas fingiu que não os conhecia. Ele os tratou com dureza e os acusou de serem espiões do que vieram para ver as partes fracas do Egito. Eles negaram e disseram que eram filhos de um mesmo pai, que tinha 12 filhos no total, mas um deles tinha morrido e o outro tinha ficado em casa. José disse que iria testar a verdade deles. Ele mandou prender todos eles por 3 dias. No 3º dia, ele disse que iria soltar um deles e mandar os outros voltarem para Canaã e trazerem o irmão mais novo, para provar que não eram espiões. Se eles não fizessem isso, eles morreriam. Os irmãos concordaram com esse plano, mas ficaram com medo. Eles pensaram que isso era um castigo de Deus por causa do que tinham feito com José. Eles não sabiam que José podia entender tudo o que eles diziam, pois ele usava um intérprete. José se emocionou ao ouvir as palavras de seus irmãos e se afastou para chorar. Depois, ele voltou, e escolheu Simeão para ficar preso no Egito, enquanto os outros podiam voltar para Canaã com trigo. Ele também mandou devolver o dinheiro de cada um deles, colocando nos sacos de trigo sem que eles soubessem. Os irmãos partiram do Egito e foram para Canaã. No caminho, um deles abriu seu saco de trigo e viu seu dinheiro lá dentro. Ele ficou assustado e contou aos outros. Eles também ficaram assustados e se perguntaram o que Deus estava fazendo com eles. Quando eles chegaram em Canaã, eles contaram tudo a Jacó, seu pai. Eles mostraram a ele o dinheiro que tinha sido devolvido e disseram que Simeão tinha ficado preso no Egito até que eles levassem Benjamim. Jacó ficou muito triste e disse que não deixaria Benjamim ir com eles, pois ele era o único filho que lhe restava de sua amada esposa Raquel. Ele disse que se algo acontecesse a Benjamim, ele morreria de dor. O tempo passou e a fome continuou. Jacó mandou seus filhos comprarem mais trigo no Egito, mas eles disseram que não iriam sem Benjamim, pois o governador tinha sido claro sobre isso. Jacó reclamou com eles e disse que eles tinham causado sua infelicidade ao contar ao governador sobre Benjamim. Eles disseram que o governador tinha perguntado sobre sua família e eles tinham respondido honestamente. Finalmente, Judá se ofereceu para ser responsável por Benjamim e prometeu trazê-lo de volta em segurança. Ele disse a Jacó que se eles não fossem logo, eles e seus filhos morreriam de fome. Jacó concordou em deixar Benjamim ir com eles, mas mandou levar presentes para o governador: bálsamo, mel,
especiarias, mirra, nozes e amêndoas. Ele também mandou levar o dobro do dinheiro, para devolver o dinheiro que tinha sido colocado nos sacos de trigo na primeira vez. Ele abençoou seus filhos e disse: que Deus Todo-Poderoso faça com que o governador tenha compaixão de vocês e lhes devolva Simeão e Benjamim. Os irmãos partiram novamente para o Egito com Benjamim. Quando chegaram lá, foram levados à casa do governador, onde José os esperava. Eles ficaram com medo e pensaram que iam ser castigados por causa do dinheiro que tinham encontrado nos sacos de trigo. Eles explicaram ao mordomo da casa o que tinha acontecido e disseram que tinham trazido o dinheiro de volta. O mordomo disse que não sabia de nada sobre o dinheiro que Deus devia ter colocado lá. Ele também disse que Simeão estava bem e o trouxe para se juntar aos seus irmãos. José chegou a casa e os irmãos se curvaram diante dele, cumprindo o sonho que ele tinha tido. Eles lhe entregaram os presentes que tinham trazido e lhe falaram com respeito. José perguntou sobre o bem-estar deles e de seu pai. Ele também viu Benjamim, seu irmão por parte de mãe, e perguntou se ele era o irmão mais novo que eles tinham mencionado. Ele disse a Benjamim: Deus seja bondoso com você, meu filho. Ele ficou tão emocionado que teve que sair para chorar em seu quarto. Depois, José voltou e ordenou que servissem a comida. Ele se sentou à parte, pois os egípcios não podiam comer com os hebreus. Ele mandou servir a seus irmãos na frente dele, e deu a Benjamim uma porção 5 vezes maior do que a dos outros. Ele também brindou com eles e eles comeram e beberam com alegria. No dia seguinte, José mandou seus irmãos partirem com seus sacos de trigo e seu dinheiro. Mas ele também mandou colocar sua taça de prata no saco de Benjamim, sem que eles soubessem. Depois que eles saíram da cidade, José mandou seu mordomo ir atrás deles e acusá-los de roubar sua taça. O mordomo alcançou-os e repetiu as palavras de José. Os irmãos ficaram indignados e disseram que nunca fariam uma coisa dessas. Eles disseram que se a taça fosse encontrada com algum deles, esse morreria e os outros seriam escravos do governador. O mordomo concordou e começou a revistar os sacos de trigo, começando pelo mais velho e terminando pelo mais novo. Ele encontrou a taça no saco de Benjamim. Os irmãos rasgaram suas roupas em sinal de luto e voltaram para a cidade com o mordomo. Eles se apresentaram diante de José e se prostraram no chão. José perguntou por que eles tinham feito aquilo, sabendo que ele podia descobrir. Ele disse que apenas o culpado seria seu escravo e os outros poderiam voltar em paz para seu pai. Mas Judá se aproximou de José e fez um longo discurso, contando como seu pai amava Benjamim e como ele tinha se comprometido a protegê-lo. Ele implorou a José que deixasse Benjamim ir embora e o tomasse como escravo em seu lugar, pois ele não podia suportar ver seu pai sofrer novamente. José não aguentou mais esconder sua identidade. Ele mandou todos os egípcios saírem da sala e ficou sozinho com seus irmãos. Ele chorou tão alto que todos os egípcios ouviram. Ele disse aos seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Os irmãos ficaram atônitos e não puderam responder, pois estavam com muito medo. José disse: Cheguem mais perto de mim. Eles se aproximaram e ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Mas não fiquem tristes nem com raiva de si mesmos por causa disso, pois foi Deus quem me enviou aqui antes de vocês, para preservar suas vidas. Há 2 anos que há fome na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem plantação nem colheita. Deus me mandou aqui para preparar um lugar para vocês no Egito, onde vocês terão alimento e segurança. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas Deus. Ele me fez governador de todo o Egito. José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos, chorando com eles. Depois, ele conversou com eles amigavelmente. O faraó soube que os irmãos de José tinham chegado e ficou contente. Ele mandou José dizer aos seus irmãos que levassem suas famílias e seus bens para o Egito, onde ele lhes daria as melhores terras para morarem. José deu aos seus irmãos carros e provisões para a viagem. José também deu a Benjamim 300 moedas de prata e 5 mudas de roupa. Ele mandou 10 jumentos carregados com as melhores coisas do Egito e 10 jumentas carregadas com trigo, pão e comida para seu pai. Ele disse aos seus irmãos que não brigassem pelo caminho. Os irmãos partiram do Egito e foram para Canaã. Quando chegaram, eles contaram a Jacó que José estava vivo e era governador de todo o Egito. Jacó não acreditou neles, pois pensava que José estava morto. Mas quando ele viu os carros e as provisões que José tinha mandado, ele ficou animado e disse: É verdade. José,
Meu filho, ainda, está vivo. Eu irei vê-lo antes de morrer. Jacó reuniu todos os seus filhos, netos, bisnetos, mulheres, servos e animais, e partiu para o Egito. Eram ao todo 70 pessoas da sua família. No caminho, ele parou em Berseba, onde ofereceu sacrifícios a Deus. Deus falou com ele em uma visão à noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Aqui estou. Deus disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você ao Egito e também o trarei de volta. José será o responsável por fechar os seus olhos quando você morrer. Jacó se levantou de Berseba e continuou sua viagem para o Egito. Ele enviou Judá na frente para avisar a José da sua chegada. José preparou sua carruagem e foi ao encontro de seu pai na região de Gósen. Quando ele viu seu pai, ele se jogou em seu pescoço e chorou por muito tempo. Jacó disse a José: Agora posso morrer em paz, pois vi o seu rosto e sei que você está vivo. José apresentou seu pai ao faraó e pediu permissão para que sua família morasse na terra de Gósen, pois eram pastores de ovelhas. O faraó concordou e disse que eles podiam ficar com as melhores terras do Egito. Ele também perguntou a Jacó quantos anos ele tinha. Jacó respondeu que tinha 130 anos, mas que seus dias tinham sido poucos e difíceis comparados aos dos seus antepassados. José providenciou alimento para sua família e para todo o Egito durante os anos de fome. Ele também recolheu todo o dinheiro do povo em troca do trigo e o entregou ao faraó. Quando o dinheiro acabou, ele recolheu todo o gado do povo em troca do trigo. Quando o gado acabou, ele recolheu toda a terra e as pessoas em troca do trigo. Assim, toda a terra do Egito ficou nas mãos do faraó, exceto a dos sacerdotes, que tinham uma renda fixa do faraó. José disse ao povo: Agora eu comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui está a semente para vocês plantarem na terra. Mas quando vocês colherem, terão que dar 1/5 ao faraó e ficar com 4/5 para vocês. O povo agradeceu a José por salvá-los da morte e disse que estavam dispostos a ser servos do faraó. Jacó viveu no Egito por 17 anos. Antes de morrer, ele chamou José e lhe fez jurar que não o enterraria no Egito, mas na terra de Canaã, onde estavam sepultados seus pais Abrão e Isaque. Ele também abençoou os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, colocando-os no mesmo nível dos seus próprios filhos. Ele colocou sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Ele disse que eles seriam frutíferos e se multiplicariam na terra. Ele também chamou todos os seus 12 filhos e lhes deu uma bênção profética, dizendo o que aconteceria com eles e com seus descendentes. Ele disse que Judá seria o líder dos seus irmãos e que dele sairia um rei que governaria as nações. Ele disse que José seria um ramo frutífero, que seria atacado pelos inimigos, mas que seria sustentado pelo Deus Todo-Poderoso. Ele disse que Benjamim seria um lobo voraz, que devoraria suas presas pela manhã e repartiria os despojos à tarde. Ele disse coisas sobre os outros filhos, também, mas não vou contar tudo aqui. Depois de abençoar seus filhos, Jacó morreu. José chorou por ele e o beijou. Ele mandou embalsamar seu corpo, conforme o costume dos egípcios. Depois de 40 dias, ele pediu ao faraó para ir sepultar seu pai em Canaã, como ele tinha prometido. O faraó permitiu e enviou com ele uma grande comitiva de oficiais e soldados. Os irmãos de José e suas famílias também foram, deixando apenas seus filhos e seus rebanhos no Egito. Eles chegaram à terra de Canaã e enterraram Jacó na caverna de Maquipela, onde estavam sepultados Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia. Eles fizeram um grande luto por 7 dias. Depois, voltaram para o Egito. Os irmãos de José ficaram com medo de que ele se vingasse deles agora que seu pai tinha morrido. Eles mandaram uma mensagem para ele, dizendo que Jacó tinha ordenado que ele perdoasse a maldade deles. Eles se ofereceram para ser escravos de José. Mas José chorou ao ouvir isso e disse a eles: Não tenham medo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou o bem, para salvar muitas vidas. Eu cuidarei de vocês e de seus filhos. Ele os consolou e lhes falou com bondade. José viveu até os 110 anos. Ele viu os filhos de Efraim até a 3ª geração e também os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, ele fez os filhos de Israel jurarem que levariam seus ossos para a terra prometida quando Deus os libertasse do Egito. Ele disse:
Deus certamente virá em auxílio de vocês e os fará subir desta terra para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Ele morreu e foi embalsamado e colocado em um caixão no Egito. Esta foi a história de José, um homem que confiou em Deus em todas as circunstâncias e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Espero que vocês tenham gostado desta história e aprendido algo com ela. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem e compartilhem este vídeo com seus amigos. Se vocês quiserem ver mais histórias da Bíblia contadas por mim, se inscrevam no meu canal e ativem o sininho para receber as notificações. Obrigado por